Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos falar de grandezas inversamente proporcionais. Nós vimos no vídeo anterior as grandezas diretamente proporcionais. Agora nós vamos ver grandezas inversamente proporcionais. O que são grandezas inversamente proporcionais? São aquelas que à medida que uma aumenta, a outra diminui ou vice-versa, seguindo o mesmo padrão, tá? Digamos o seguinte, supomos que você tenha ração, né, para alimentar aí suas vacas por uma certa quantidade de dias. E aí você faz o seguinte, supomos que a ração, né, dê para alimentar, supomos que a ração dá para alimentar suas vacas por 10 dias, sendo que as vacas, você tem aí 15 vacas, certo? Você tem 15 vacas, sua ração dá para alimentá-las durante 10 dias. De repente, esse número de vacas aumenta, ele dobra. Vamos supor que ele vai para 30. Aqui eu multipliquei, né, por 2. Se o número de vacas dobrou, perdão, falei 30 aqui e coloquei 20, né? Se o número de vacas aqui foi para 30, no caso aí multiplicado por 2. Se esse número dobra, o que que acontece com a tua ração? A tua ração vai dar para a mesma quantidade de dias, para mais ou para menos? Então ela vai diminuir, né? Então, considerando que as vacas comam do mesmo tanto, né, fazendo essa estimativa, esse número de dias aqui cai para metade, ou seja, aqui nesse caso existe uma divisão por 2. Observe que neste caso, uma razão ela diminuiu, foi dividida por 2 e a outra multiplicada por 2. Ela obedeceu uma razão inversa, tá? Porque quando a gente divide por 2, é o mesmo que eu multiplicar por 1 meio. Eu poderia estar pegando aqui, por exemplo, 10 vezes 1 meio. É a mesma coisa que 10 dividido por 2, tá certo? Então, aqui são razões inversas. Como elas obedecem o mesmo a razão inversa, no caso aqui, por exemplo, 1 meio e aqui 2, ou você pode, em vez de usar essa questão de 1 meio, você pode usar simplesmente a divisão, né? Divisão por 2, aqui a multiplicação por 2. À medida que uma dobrou, a outra caiu para metade. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais, tá bom? Essa questão de número de animais com o número de ração consumida em relação ao número de dias são inversamente proporcionais, tá? O número de dias com aquela mesma quantidade de ração cai de acordo o número aumenta, tá certo? Então aí nós temos grandezas inversamente proporcionais. Aqui, pessoal, a gente tem um outro exemplo aqui. Olha só. Considere que um automóvel percorre uma distância de 80 quilômetros, né? 80 quilômetros a uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. Então, você observa aqui o seguinte. A velocidade média, 80 quilômetros por hora. E a distância total é 80 quilômetros, ok? Então, vamos ver o seguinte. Vamos só fazer aqui uma tabelinha, né? Velocidade média aqui, por exemplo, e o tempo gasto nessa viagem, ok? Então, vamos supor o seguinte. Vamos considerar aqui esses 40. Como a velocidade média foi 40 quilômetros por hora, quanto tempo ele gastou neste percurso? Em 1 hora, se a velocidade média é 40, em 1 hora ele percorre 40 quilômetros, não é isso? E em 2 horas, ele percorre os 80 quilômetros, ou seja, ele gasta 2 horas para fazer essa viagem aí, ok? Então, o tempo gasto aqui foi 2 horas.
Agora observe o seguinte, vamos observar este segundo caso. Este segundo caso diz o seguinte: considere agora que o automóvel percorreu essa mesma distância a uma velocidade média de 80 km por hora. Pessoal, uma velocidade de 80 km por hora. Vamos colocar aqui, a velocidade mudou, 80 km. O que ocorreu com o tempo? O que vocês acham? Esse tempo aumentou, diminuiu, teve uma razão aí ou não? Observe o seguinte, se você vai uma viagem de 40 km por hora, 40 km aqui por hora, você gasta exatamente as 2 horas para percorrer os 80 km. Quando acontece isso, né, em uma hora, quantos quilômetros ele percorreu? 80 quilômetros. Então, o tempo é 1 hora. E aí eu quero que vocês observam isto aqui, ó. Olha só. O que aconteceu? De tempo, aliás, a velocidade aqui ela dobrou, não foi? Multiplicada por 2. O que aconteceu com o tempo? Foi dividido por 2. Ou seria multiplicado pelo inverso de 2. Que é o inverso de 2? O inverso de 2 é 1 sobre 2, ok? Então, ou é dividido por 2 ou multiplicado pelo inverso, que é o mesmo que dividir. Então, nesse caso, você vê o seguinte, uma aumenta, a outra diminui, só que obedecendo razões inversas. Então, isso são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Quando isso ocorre, aí o cálculo é um pouquinho diferente, tá? Em relação às grandezas diretamente proporcionais. Vamos ver aqui. Nós vamos ver nesse próximo exemplo como calcular isso daqui, tá, pessoal? Só que antes eu quero que vocês acompanhem essa observação aqui. Por exemplo, vamos pegar isso aqui, ó, e vamos colocar aqui 40 sobre 80 e vamos verificar aqui 2 sobre 1. Como eu falei para vocês, elas são grandezas inversamente proporcionais, tá certo? Lá no vídeo anterior, nós vimos que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Só que nesse caso aqui, você não pode fazer isso, tá? Você não pode colocar que 40 sobre 80 é igual a 2 sobre 1. Por quê? Porque são inversas. Então, você tem que fazer esse inverso aqui, tá bom? Em vez de você multiplicar, fazer o cruz-credo da maneira que está, quando for grandezas inversamente proporcionais, você tem que conservar a primeira, e multiplicar pelo o inverso da segunda. O que é isso, pessoal? Você conserva aí a primeira, olha, né? Você conserva, né, esse 40 sobre 80. E aí, multiplica, no caso, colocaria aqui igual a 1 meio. Faz o inverso da segunda. Lá é 2 sobre 1, olha. O inverso é 1 sobre 2. Depois que você fizer isso, aí você pode aplicar aquela regra lá, produto dos meios, né, pelos extremos, tá bom? Enquanto não, você não pode estar fazendo. Após fazer isso aqui, aí sim, você pode fazer e observa a igualdade. Olha, 40 vezes 2 é a mesma coisa que 80 vezes 1. Isso aqui dá 40, não é isso? Aliás, isso aqui dá 80
E 80 vezes 1 também é 80. O produto dos meios funciona após você fazer o inverso de uma das razões. De preferência segunda. Geralmente a gente diz o seguinte: conserva a primeira, multiplique pelo inverso da segunda. Se você observar isso aqui, pessoal, se você multiplicar esse daqui, se você fizesse o cruz credo, não funcionaria a igualdade. Porque 40 vezes 1 é 40. É diferente de 80 vezes 2, que dá 160. Observe que isso aqui não funciona, tá certo? Então, cuidado, vamos ver o nosso próximo exemplo para a gente estar aplicando este cálculo, ok? Então, vamos lá. Nesse nosso próximo exemplo, aqui diz o seguinte: para construir um muro, em 27 dias, foram contratados 8 pedreiros. 8 pedreiros. Se fossem 12 pedreiros, considerando que trabalhassem iguais, em quantos dias eles construiriam o muro? O mesmo muro? Pessoal, aqui é o seguinte. Vejamos que o muro é para construir o muro, né? Em 27 dias. E foram contratados pedreiros. Então, aqui nós temos dias, né? E pedreiros. O que vamos fazer? Nós vamos fazer com uma tabelinha, tá? Vamos botar assim: dias e pedreiros. Eu aconselho vocês sempre montarem a tabela. Aí vamos lá. Quantos dias é a nossa situação inicial? Foram quantos dias? 27. Então, 27 com quantos pedreiros? Com 8 pedreiros. Continuando, se fossem 12 pedreiros, esse 12 eu não vou colocar aqui embaixo do 27, porque aqui são dias. Eu vou colocar o 12 aqui, olha. Pedreiros aqui, então 12. Sendo 12 pedreiros, quantos dias? Não sei, então represento por x. Só que agora vocês precisam ter em mente o seguinte: isso aqui é direta ou é inversa? Basta você pensar o seguinte: pode pensar na situação aí do dia a dia. Você coloca uma pessoa para fazer um serviço para você, tá? Você coloca uma pessoa para fazer um serviço, ele gasta 5 dias sozinho. Você botou só um pedreiro, gastou 5 dias. Se você botar 2 pedreiros que trabalham a mesma quantidade, né, faz a mesma quantidade de trabalho, faz o mesmo trabalho, esses 2 pedreiros vão gastar o quê? Mais ou menos tempo? A tendência é eles gastar menos tempo e a metade do tempo, né? Porque um fez em 5 dias, 2 é para fazer em 2 dias e meio, ou seja, um aumenta, outro diminui. O que ocorre? Proporcionalidade inversa. Então, se a proporcionalidade é inversa, para nós resolvermos, nós vamos fazer da seguinte forma, tá? Para nós resolvermos isso aí, nós pegamos, né, conservamos aqui a primeira. Eu vou pegar aqui, olha, 27 sobre x. Vou colocar que é igual a 12 sobre 8. Eu faço o inverso, ok? E agora sim, após fazer o inverso, eu posso multiplicar em cruz. Produto dos meios igual ao produto dos extremos. Então, vamos lá. Nesse caso, vai ficar 12 vezes x igual a 8 vezes 27. Eu vou fazer o seguinte: esse 12 está multiplicando, vai dividindo. Vou pegar aqui x é igual a 8 vezes 27 dividido por 12. Pessoal, eu não gosto muito de fazer essa multiplicação, tá? Eu percebo o seguinte, que 12 é 4 vezes 3, né? Dá para mim estar fazendo aqui uma simplificação. Então, vou fazer assim, ó, 8 vezes 27 sobre 3 vezes, ou eu vou só inverter a ordem. Vou colocar 4 vezes 3. 4 vezes 3 não é 12? É a mesma coisa, tá? Então, aqui eu vou fazer agora a simplificação, tá bom? Eu vou dividir esse 8 por esse 4. Fica quanto? Dá 2, né? 8 dividido por 4 dá 2. E agora eu vou dividir esse 7 por esse 3. 27 por 3 dá quanto?
Dá 9. Aí 2 vezes 9, 18. Então, eles vão necessitar aí, no caso de 18 dias, tá bom? 18 dias. Aqui, se você não fizer essa simplificação, às vezes o aluno tem essa dificuldade, enfim, né? Poderia estar fazendo o cálculo normalmente. Você multiplica e aí depois aí você poderia fazer isso aqui, olha. Eu é porque gosto muito de simplificar. Você conservaria o x, 8 vezes 27 dá 216. Aí 216 você divide por 12. Isso aqui, quando você dividir, vai dar 18, tá bom? O mesmo valor. Eu é porque prefiro muito fazer pela simplificação, acho mais simples. Tá bom? Então aí um outro exemplo de proporcionalidade inversa. Só para finalizar, eu vou deixar aqui um exemplo aí com vocês, tá? Para o nosso próximo vídeo. Esse exemplo aqui ele já é um pouquinho mais a fundo, ele foge um pouco, ele chega aí a nível de ensino médio, inclusive é do Enem 2012, tá bom? Que diz o seguinte: nos shopping centers costumam existir parques com vários brinquedos e jogos. Os usuários colocam créditos em um cartão que são descontados por cada período de tempo de uso dos jogos. Dependendo da pontuação da criança do jogo, ela recebe um certo número de tickets para trocar por produtos nas lojas dos parques. Supondo que o período de uso de um brinquedo em um certo shopping custa R$3 e que uma bicicleta custa 9.200 tickets, para uma criança que recebe um ticket por período de tempo que joga, o valor em reais gasto com créditos para obter a quantidade de tickets para trocar pela bicicleta é... Bom, aqui você deve pensar o seguinte, que ele, em cada um jogo, ele vai receber o quê? Olha, em cada um período de uso de um brinquedo, ele gasta, no caso, 3, vou colocar para cá, ele gasta R$3, tá? Ele gasta R$3. E em cada 20, Para uma criança que recebe 20 tickets por período de tempo que joga, o valor é em reais. Então, assim, cada um período dele aqui, ele ganha 20 tickets. Então, esse 3, na verdade, é só a questão de reais. Aqui eu já poderia transformar 3 vezes 20 para saber quantos reais em cada período. Mas eu vou fazer diferente. Para facilitar, você pode fazer o seguinte. Você tem... vamos ver quantos tickets ele consegue. Em cada um ele consegue 20. Ele precisa de 9.200 tickets. E eu preciso saber aqui a quantidade de jogos que ele vai precisar, né, para conseguir esses tickets. Então aqui eu vou representar por X. Esse valorzinho de X aqui, ele equivale a cada período, pessoal, porque está dizendo assim, olha, para uma criança que recebe 20 tickets por período. Então aqui eu estou usando período, tá bom? E aqui na segunda eu estou usando tickets, aqui períodos e aqui tickets. Então, eu quero saber em quantos períodos aqui eu vou encontrar quantos períodos ele vai conseguir esses 9.200 tickets, porque eu vou precisar no final a quantidade em reais. Então, quando eu descobrir o valor de X, vai ser a quantidade, né, de períodos que ele jogou, tá bom? Mas para me encontrar em reais, aí eu vou pegar esse X e multiplicar por 3. É o valor final da minha solução desse problema. É um problema já um pouco complexo aí em relação a nível fundamental, é complexo, porque ele já é voltado para o Enem a nível médio. Mas é um problema bacana, vale a pena vocês pensarem direitinho, analisem. E aí no nosso próximo vídeo, a gente vai trabalhar a solução dele, tá bom? A resolução completa desse probleminha, tá bom?
Então, curta o vídeo e até o próximo vídeo.